Qual é a ideia básica por trás da teoria de que o homem pode conter o aquecimento global utilizando os recursos da geoengenharia? Bombear micropartículas de sal marinho para as nuvens. E o que aconteceria depois? É o que vamos ver agora. It's the Keeling curve, which shows the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Um dos principais defensores desta teoria é o professor Stephen Salter, da Universidade de Edimburgo, na Escócia. O princípio básico é imitar a natureza. Cerca de 30% dos raios solares que chegam à Terra são refletidos de volta ao espaço pelas superfícies brancas, especialmente o gelo polar. O mar congelado reflete a luz do Sol como nenhuma outra superfície da Terra, devolvendo cerca de 90% do calor recebido. A ideia de Salter é fazer o mesmo com as nuvens. Para se ter uma ideia, as águas dos oceanos refletem apenas 6% dos raios solares e absorvem 94%. Uma vez que o gelo do Ártico está em rápido declínio, é preciso ter outros pontos que exerçam o mesmo papel, argumenta Salter. Ele explica que as partículas de sal misturadas às nuvens criariam um ambiente adequado para refletir os raios solares. Para tornar viável a execução do projeto, Salter propõe a criação de uma frota de 300 navios autônomos, movidos por energia eólica, que iriam bombear as micropartículas em formato de névoa para as nuvens. E aí o cientista chega ao ponto mais ambicioso do projeto. Ele acredita que um bombeamento de 10 metros cúbicos por segundo em diversos pontos do globo poderia reverter todo o aquecimento do planeta produzido pelo homem em mais de um século. E por que isso seria feito no mar? Porque as nuvens que se acumulam sobre os oceanos cobrem cerca de 20% da superfície da Terra e refletem para o espaço 30% dos raios solares que chegam por aqui. O projeto do professor Salter teria um impacto adicional, a queda na temperatura das águas dos oceanos. Os furacões perderiam intensidade e até o fenômeno El Niño seria amenizado. A ideia de alterar a composição das nuvens para baixar a temperatura do planeta vem sendo estudada em outros centros de pesquisa além da Universidade de Edimburgo. Um deles fica em Harvard. O projeto desenvolvido por uma equipe da Universidade de Harvard guarda algumas semelhanças com aquele do professor Stephen Salter, com uma diferença fundamental. Ao invés de bombardear as nuvens de baixo para cima, o bombeamento seria feito do alto, a 10 quilômetros acima da camada superior. Além disso, as micropartículas seriam de carbonato de cálcio e não de sal marinho, uma camada tão fina que seria impossível enxergar aqui da Terra. Alteradas quimicamente, as nuvens teriam maior capacidade de refletir os raios solares e, assim, baixar a temperatura do planeta. O professor David Kate, um dos integrantes da equipe de Harvard, entusiasmado com o projeto, afirma que é preciso adotar medidas urgentes para enfrentar o aquecimento global e acredita que o uso das nuvens para rebater os raios solares seria uma das melhores opções. Onde realmente me preocupa esse problema é o seguinte, a evolução das negociações mundiais sobre a Convenção do Clima não apontam para um desfecho muito positivo, ou seja, mesmo com o Acordo de Paris, o cumprimento do Acordo de Paris é uma coisa que meio questionável, muita gente duvida que isso possa ser cumprido. Então, limitar o aquecimento global a 1,5 graus, 2 graus no máximo, pode ser que não seja possível. O que fazer? A geoengenharia é uma possível alternativa. O problema disso é o seguinte, é um problema de governança global, governança ambiental global. Fazer um processo como esse, sem haver regras, é o que mais nos preocupa. Tem que haver uma profunda discussão das implicações da geoengenharia. Veja, são poucos os países que têm a tecnologia e o recurso para fazer um experimento desse de grande escala. Só que o impacto vai ser global. Todo mundo vai sentir.
você pode ter consequências. Você pode ter consequências do ponto de vista ecológico, que são muito difíceis de prever e requer muito estudo, muita ciência. E aí, como é que fica? Vamos fazer isso sem nenhuma discussão? E este é o ponto da preocupação que a gente tem. O fato de que, por exemplo, países como o próprio Brasil são muito alheios a essa discussão internacional. Ou seja, nos grandes eventos internacionais em que se discute essa questão da governança, não há uma participação efetiva nossa. A maioria dos cientistas dedicados às questões climáticas concorda com a urgência no combate ao aquecimento global. Mas o mesmo não ocorre em relação à ideia de alterar a composição química das nuvens. Há até quem veja perigosos interesses por trás dos projetos. Tirem as mãos da Mãe Terra, manifesto contra a geoengenharia. É assim que começa o documento assinado por mais de 100 integrantes de ONGs e grupos da sociedade civil nos Estados Unidos, que alertam para os riscos de se promover alterações químicas nas nuvens. O texto adverte que até agora não são conhecidos em detalhes os possíveis efeitos das mudanças e não podem ser descartados possíveis efeitos adversos, como secas, inundações e perdas nas colheitas em diversos continentes. E os signatários vão mais longe. Denunciam que parte dos estudos tem sido financiados pelas gigantes do petróleo, como Exxon e Shell, que teriam interesse em projetos para reduzir o aquecimento do planeta, porque assim poderiam manter intacta a indústria atual. Os responsáveis pelo setor de pesquisa em geoengenharia de Harvard responderam ao manifesto, afirmando que não aceitaram e jamais vão aceitar qualquer tipo de financiamento do setor petrolífero. A gente não tem o tempo para fazer o estudo na escala, digamos, que os cientistas gostariam, para você ter mais certeza. De novo, acho que é um problema semelhante a esse das ações referentes ao aquecimento global. Existe incerteza? Existe. Mas a incerteza não é motivo para inação. Ou seja, você não fazer nada provavelmente vai ser muito pior do que fazer alguma coisa. O que eu acho é que é preciso um esforço mais coordenado. E aí a importância da articulação. E não é uma articulação individual, não sou eu, não sou outro colega que vai resolver esse problema. Tá certo? Isso aqui é uma ação, inclusive muitas vezes, de governo também. Ou seja, é uma questão de definição de políticas públicas. E esse é o lado que eu acho que é muito importante no momento ficar antenado. Ou seja, existe o risco. Não fazer nada não é solução, né? E essa articulação envolve um trabalho multidisciplinar. É um problema que envolve a área de ciências da vida. Mencionamos agora há pouco a questão da ecologia. Quer dizer, ciências da vida entra direto nesse problema, porque interfere com nós, seres humanos, interfere com todo o balanço do sistema ecológico do nosso planeta. Esse é um lado que eu acho particularmente desafiante, porque a gente nunca pode esquecer que clima não é só atmosfera, né? Clima é a interação entre a atmosfera, oceano, a biosfera terrestre e aquática, tá certo? Envolve o gelo, né? Envolve todos os processos químicos que ocorrem na atmosfera, e aí entra o papel do homem, porque nós estamos introduzindo elementos novos ou mudando a concentração dos gases que constituem a nossa atmosfera, a constituição dos aerossóis, né? Aí entra a geoengenharia, ou seja, é extremamente interligado. Então, a incerteza, eu acho que a gente nunca vai deixar de ter incerteza. O que você vai poder fazer, e a gente já faz de uma forma razoavelmente precisa, é dar potenciais cenários, possíveis cenários, e atribuir probabilidades de ocorrência. A própria previsão de tempo hoje é feita dessa forma. Você não faz uma previsão, você faz um monte de previsão e desenha cenários probabilísticos, ou seja, é mais provável que aconteça isto, mas pode acontecer aquilo também, só que com uma probabilidade pequena. No clima é a mesma coisa.
O próprio trabalho do painel intergovernamental de mudanças climáticas vai exatamente nessa linha. Por isso é que é um trabalho global. Não é um trabalho só dos americanos, só dos europeus, né? É hoje um trabalho que envolve comunidades no mundo todo. A ideia de utilizar as nuvens para baixar a temperatura na Terra nada mais é do que a imitação do que faz a natureza. E a descoberta tem a ver com a atividade dos vulcões. Vamos explicar isso em detalhes. Junho de 1991, a pressão acumulada provocou a erupção do Monte Pinatubo, um vulcão adormecido há séculos nas Filipinas. Essa foi a segunda maior erupção vulcânica no século XX. Enormes quantidades de cinzas carregadas de sulfatos chegaram a mais de 10 quilômetros de altura, criando uma camada de nuvens que alterou o clima na Terra. O efeito se prolongou por 2 anos, período em que a média de temperatura global caiu em 0,6 graus Celsius. Isso levou ao ressurgimento da ideia de utilização das nuvens como camada protetora da Terra contra os efeitos dos raios solares. A mais violenta explosão vulcânica do século XX ocorreu em 1912, no Alasca, na montanha de Nova Rupta, a cerca de 150 quilômetros de Kodiak, uma região praticamente desabitada na época.